Eu sou o professor Silvio Figueiredo e vamos para mais uma aula de física. O tópico de hoje é termologia, calorimetria. Na nossa agenda, vamos ter uma pequena introdução. Vamos falar sobre a combustão, potência térmica, quantidade de calor sensível, equivalente em água, calorímetro e princípio da troca de calor. Sem mais demoras, vamos à nossa aula. Primeiro, nós sabemos que, quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes, a lei zero da termodinâmica nos garante que, após um certo intervalo de tempo, esses corpos entrarão em equilíbrio térmico, ou seja, terão suas temperaturas iguais. Isso acontece por quê? Porque o corpo de maior temperatura transfere energia para o corpo de menor temperatura, até se atingir o equilíbrio, até que o equilíbrio se estabeleça. Verificamos experimentalmente que se eu pegar qualquer substância, no meu caso eu estou pegando a água, e levar ao fogo, vamos observar que, enquanto a temperatura dessa substância estiver aumentando, não vamos verificar a mudança de estado. Isto é, enquanto a temperatura muda, o estado permanece constante, inalterado. Da mesma forma que se eu pegar, por exemplo, um bloco de gelo fundente, isso é, já na temperatura de fusão, e levar ao fogo, ele vai receber calor e vai derreter. E o interessante é que, enquanto ele está mudando do estado, isso é, passando do estado sólido para o estado líquido, a temperatura permanece constante. Ou seja, o calor que um corpo recebe ou cede pode produzir uma variação de temperatura ou uma mudança de estado da agregação. Quando o calor produz uma variação de temperatura, é chamado de calor sensível. E quando produz uma mudança de estado de agregação, é chamado de calor latente. Lembrando que é um ou outro. Isso é, os dois fenômenos não ocorrem simultaneamente na mesma substância. E o que seria a combustão? Nós sabemos que existem certas substâncias que sofrem uma transformação física e, nessa transformação, libera calor. Essas substâncias são chamadas de combustível, certo? E elas estão sofrendo o que a gente chama de combustão. Esses combustíveis possuem uma propriedade, uma característica que representa, que corresponde à quantidade de calor liberada por cada unidade de massa. Tal característica é chamada de calor de combustão e representada pela letra B. Isso quer dizer que, quando um motor a combustão de um automóvel está funcionando, ele está realizando uma transformação da matéria que libera energia. E essa energia é utilizada para o movimento do carro, o movimento do motor. Para eu saber a quantidade de calor liberada durante a combustão, certo? De uma certa massa de um determinado combustível, eu posso obter essa quantidade de calor a partir da seguinte expressão: M vezes B. Já que a quantidade de calor liberada numa combustão é diretamente proporcional à massa,
Quanto mais combustível queimar, mais calor eu libero. E também diretamente proporcional ao calor de combustão, que é a propriedade da matéria. Quanto maior o calor de combustão, maior liberação de energia por cada grama. A unidade do calor de combustão no sistema internacional é o joules por quilograma. Mas na termologia, nós vamos utilizar usualmente o calorias por grama ou quilocalorias por grama, que são equivalentes. Vamos a um pequeno exemplo. O calor de combustão de uma substância é 300 calorias. Então, B é igual a 300 calorias por grama. Isso é, cada grama desse combustível libera 300 calorias. Qual a massa desse combustível que devemos utilizar para obter, isso é, para liberar 18 quilocalorias? Lembrando que quilo é 1000, então seriam 18 mil calorias. Para fazer isso, é só usar a expressão QB é igual a MB, que é 18. M é a variável que eu quero descobrir, a grandeza que eu quero descobrir, e B é 300. Portanto, M é igual a 18.000 dividido por 300. Eu posso simplificar um zero, outro zero, porque eu posso dividir 2 vezes por 10, tanto no numerador como no denominador. E aí a minha conta ficaria 180 dividido por 3, que é 60 gramas. Portanto, a resposta dessa questão, o gabarito dessa questão, é 60 gramas. Potência. O que seria potência? Pessoal, no nosso dia a dia, nós vamos ter diversos equipamentos que fornecem calor. Exemplo, micro-ondas, chuveiro elétrico, ferro, chapinha, tantos outros. Fogão, forno. Esses equipamentos são chamados de fontes de calor ou fontes térmicas. E existe uma grandeza física chamada potência, que representa a quantidade de calor liberada por essa fonte em uma unidade de tempo. Isto é, representa o fluxo de calor. Portanto, a potência, se é o fluxo, será calculada através da razão entre a quantidade de calor fornecida e o intervalo de tempo que foi fornecido. Em outras palavras, potência é quantidade de calor sobre tempo. E a unidade de potência do sistema internacional é o watts, que representa joules por segundo. Usualmente, nós vamos utilizar calorias por segundo ou calorias por minuto, que são os mais comuns. Vamos mostrar isso aí na prática. Lembrando sempre, para aprender física, a gente precisa praticar. Então, vamos lá. Ó. Uma fonte de calor tem uma potência de 300 calorias por segundo. Qual a quantidade de calor? Ele quer saber quem é quem. Liberada em 2 minutos. Atenção,
segundo, minuto, não está compatível. Então, vamos lembrar, ó, cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu tenho 2 minutos, eu vou ter 2 vezes 60. Isso é, eu vou ter 120 segundos. Portanto, para resolver a questão, é só usar a equação da potência, que representa o fluxo de calor. Isso é, 300 é igual a Q sobre 120. E como é que resolvemos isso aqui? Fazendo meios extremos. Então, Q é 300 vezes 120. Que seria 3 vezes 12, 36. E você acrescenta os zeros que não colocaste na conta. Tenho 3 zeros, então coloco 3 zeros aqui. 36 mil calorias. Essa é a resposta. Se você quiser deixar um pouco mais elegante, você pode colocar 36 quilocalorias, já que cada 1.000 calorias é 1 quilocaloria. Então, cada 1.000 calorias é igual a 1 quilocaloria. Portanto, eu posso escrever 36 quilocalorias. Vamos mais uma. Essa eu vou dar uma misturada em combustão e potência. Porque um forno convencional utiliza-se da combustão. Mas o forno é uma máquina térmica. Então, tem uma potência. O que é que ele está dizendo aqui? Um forno convencional faz a combustão. Então, queima 200 gramas de gás a cada minuto. Isso é, no intervalo de tempo, minuto seria 60 segundos. 1 minuto seriam 60 segundos. Sabendo que o calor de combustão, isso é, B, é 450 calorias por grama, determine a potência. Essa questão vai requerer a gente fazer 2 etapas. Primeiro, eu vou descobrir qual a quantidade de calor liberado. Como? Através da combustão, que é M vezes B. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei qual é a massa de combustível que foi utilizada e sei qual é o calor de combustão do combustível. Logo, fazendo aquela continha, 2 vezes 45 dá 90. E você vai acrescentar os zeros não utilizados. Só que ele quer a potência, então vem para a segunda etapa, que é responder realmente a pergunta, que é calcular qual é a potência. E para isso você vai utilizar o quê? Quantidade de calor sobre tempo. A potência, então, seria 90.000 dividido pelo tempo, que é 60. Posso simplificar, 1 zero com 1 zero, e ao fazer a divisão de 9.000 por 6, eu vou achar o valor de 1.500 calorias
por segundo. Deixa eu apagar aqui, porque ficou esse 5, ficou parecendo um 8, e a gente sabe que não é um 8, é um 5. Então, 1.500 calorias por segundo, que é o gabarito de nossa questão. Quantidade de calor sensível. O que é que eu vou fazer na quantidade de calor sensível? Primeiro, nós já vimos anteriormente na introdução que a quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor que gera variação de temperatura. Então, toda a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo que gera variação de temperatura é chamado de calor sensível. Vamos verificar que essa quantidade de calor está associada à massa do corpo, à sua natureza e à variação que ele vai sofrer. Mas, para isso, nós temos que entender algumas grandezas. A primeira delas é capacidade térmica. Primeiro, meus queridos, eu queria que você colocasse na cabeça que a capacidade térmica ela é uma propriedade de cada objeto. Então, cada objeto tem a sua capacidade térmica. A gente vai ver que essa capacidade térmica está associada com algumas coisas. Certo? Então, se a gente pegar dois corpos idênticos, dois corpos de mesma substância, mas de massas diferentes, e fornecermos calor, verificamos que eles vão sofrer variações de temperaturas diferentes. Para eles sofrerem a mesma variação de temperatura, seriam necessários fornecer mais calor ao corpo que tem maior massa. Assim sendo, nós vamos definir a capacidade térmica de um corpo ou capacidade calorífica como sendo a quantidade de calor necessária para fazer a sua temperatura variar em uma unidade. Então, seria a quantidade de calor necessária para fazer a temperatura subir 1 grau ou descer 1 grau. Se você der calor, ela sobe. Se você retira, ela desce. Então, é quanto precisa para subir ou descer uma unidade de temperatura. Para calcular essa grandeza, basta fazer a razão entre a quantidade de calor sensível que o corpo recebe ou cede e a variação de temperatura que ele sofreu. Então, capacidade térmica é QS dividido por ΔT, onde QS é a quantidade de calor sensível e ΔT é a variação de temperatura. A unidade dela, usual, é calorias por grau Celsius. Raramente a gente vai utilizar a unidade no sistema internacional. Só que, vejam, aqui é uma propriedade do objeto. E eu peguei dois corpos de mesma substância. O que é que aconteceria, certo? Em relação à substância. Vamos ver daqui a pouco. Um forno convencional fornece 3.000 calorias a um objeto, para ele sofrer uma variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor gerou variação de temperatura. Então, a quantidade de calor
sensível. E a variação de temperatura que ele vai sofrer é de 50 graus Celsius. Determine a sua capacidade térmica. Para calcular isso, basta pegar a quantidade de calor sensível e dividir pela variação de temperatura. Então, a capacidade térmica seria 3.000 dividido por 50. Isto é, 300, porque eu posso simplificar, ó, por 5. E 300 por 5 é 60 calorias para cada grau de variação. Portanto, a resposta é 60 calorias por grau Celsius. Vamos, então, agora ver uma segunda grandeza. Só que agora, ó, diferente da primeira, essa grandeza é uma característica, ó, é uma característica. Opa, borrachinha. É uma característica, ó, de cada substância. Ela representa a quantidade de calor que vai acarretar uma variação unitária na temperatura em uma unidade de massa. Ou seja, nada mais é que a capacidade térmica de cada unidade de massa. Isso quer dizer que para calcular o calor específico, eu vou pegar a capacidade térmica do corpo e vou dividir pela sua massa. Certo? A unidade, portanto, vai ser acrescentado o grama. Vamos mostrar isso aí na prática. Imagine que eu tenho dois objetos quaisquer, feitos do mesmo material, como aqui o corpo A e B. Cada objeto desse vai ter uma capacidade térmica. E a capacidade térmica do objeto A será diferente da capacidade térmica do objeto B. Mas os dois objetos são feitos da mesma substância. Então, o calor específico de A será igual ao calor específico de B. Por quê? Porque a capacidade térmica é uma propriedade do corpo, e essa propriedade depende de todas as características do corpo. Uma delas é o material, que é representado pelo calor específico, e a outra é a massa. Já o calor específico é uma propriedade da matéria, então não interessa a forma nem a massa, não interessa nada, só interessa de que é feito o objeto. Por quê? Só depende da substância. A gente pode verificar isso num pequeno experimento. Vamos considerar dois corpos, um bloco maior e um bloco menor. O bloco maior tem uma massa de 40, o menor tem uma massa de 20. Eu quero que os dois corpos aumentem suas temperaturas em 10 graus. Isso quer dizer que, por exemplo, se para isso eu preciso fornecer 2.000 calorias ao corpo A, como B tem metade da massa, eu só vou precisar fornecer a B 1.000 calorias. E aí, na hora que a gente calcula a capacidade térmica, a gente verifica realmente o que acabou de bater. Isso é, como a massa de A é o dobro da massa de B, a capacidade térmica de A é o dobro da capacidade térmica de B, porque A precisa do dobro de energia para esquentar. Mas se eu pegar essas capacidades térmicas e dividir pelas massas
respectivas dos corpos, eu verifico que eu vou achar o mesmo valor. Por que isso? Porque o calor específico não está associado com a massa do objeto, não está associado com o objeto no todo, só está ligado à substância que o objeto é feito, porque trata-se de uma característica da substância e não uma característica do corpo. Equação fundamental. O próprio nome está dizendo, ó, equação fundamental é a base. O que a gente vai fazer é pegar as duas grandezas que nós acabamos de estudar e organizar. A primeira, vou fazer meios extremos e obter o calor em função da capacidade térmica e da variação de temperatura. A segunda, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou obter a capacidade térmica em função da massa do corpo e do material que ele é feito. Agora, eu simplesmente vou pegar essa expressão e vou jogar aqui. Ó. Ao fazer isso, eu vou obter a equação fundamental. Então, como eu disse no começo, o calor necessário para aquecer uma certa substância depende da sua massa, de que ele é feita e da variação de temperatura que você deseja. Vamos a alguns exemplos. Vamos praticar um pouco. O calor específico do cobre vale, então, o calor específico do cobre vale 0,092 calorias por grama grau Celsius. Um cilindro maciço de cobre tem uma massa de cuidado. Vou logo dizer, onde é que o aluno mais erra nesse assunto? É na unidade. Ó. Aqui está em gramas, aqui está em quilogramas. Lembre-se que 1 quilograma são 1000 gramas. Significa que a massa desse corpo não é 0,5 quilogramas, mas sim 0,5 vezes 1000, que dá 500 gramas. Assim sendo, ele pergunta qual a capacidade térmica. Vamos lá, ó. Capacidade térmica é mCzinho. Então, capacidade térmica do objeto, desculpa aqui, ó, é 500 e não 5.000. Para ser 5.000, tem que ser 5 quilos. Então, 500 vezes 0,092. Uma dica, ó, se você quiser aprender a fazer conta, eu posso fazer essa jogada aqui, ó. Eu tiro 2 casas aqui, eu ando com a vírgula 2 casas aqui e ando para o outro lado aqui. Isso quer dizer que a minha conta, na verdade, vou fazer aqui de vermelho, aqui do lado, seria 9,2 vezes 5, que é uma conta fácil de ser feita, porque ó, 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 9 é 45, e 1, 46. Eu tenho uma casa decimal, eu boto uma casa decimal aqui. Só que eu não preciso escrever esse zerozinho aqui. Então, a capacidade térmica seria
46 calorias por grau Celsius, que é a letra E. Vamos a mais uma questão. Por um chuveiro elétrico, passam 0,05 litros por segundo de água. Ponto. Vamos parar aqui. Primeiro, o que é que essa informação está me dizendo? Que o intervalo de tempo é de 1 segundo. Segundo, ele está falando em litros. Litros é volume. Então, seria 0,05 litros. Só que 1 litro é 1 quilo. Então, isso aqui é 0,05 quilos. Passando para grama, eu teria que multiplicar por 1000. E 0,05 vezes 1000 é você andar com 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3. Em outras palavras, a massa em questão é, completando o zerozinho aqui, ó, seria 50 gramas. Sabendo que a temperatura da água antes é 20 e depois é 40. Então, mais uma informação, vírgula, ó, vírgula para. De 20 para 40, a temperatura subiu 20. Qual a potência? Essa é a pergunta. Só que aqui, mais uma vez, eu terei que fazer 2 etapas. Na primeira etapa, eu vou calcular a quantidade de calor fornecida a essa água. Como essa quantidade de calor gerou variação de temperatura, é a quantidade de calor sensível, que, por sua vez, é calculada por M, C, delta, T. A massa de água que foi esquentada foi 50. O calor específico dado na questão é igual a 1. E a variação de temperatura é de 20. Portanto, QS vai ser igual a 1000 calorias, de acordo com as unidades trabalhadas. Só que as respostas estão em watts. Significa que eu terei que passar de caloria para joule. Como cada caloria é 4 joules, basta multiplicar isso aqui por 4. Então, a quantidade de calor sensível é 4.000 joules. Portanto, quem é a potência? Atenção, potência, que é a pergunta, é a quantidade de calor liberado pela fonte dividido pelo tempo. A quantidade de calor foi 4.000. E para facilitar a nossa vida, o tempo foi 1 segundo. Então, a potência é de 4.000 joules por segundo, que é o watts. Logo, a resposta da questão é a letra C de casa. E aí, meus queridos? Tudo joinha? Estamos caminhando direitinho? Então, vamos a mais um problema. Agora, de vez ser um chuveiro ou um aquecedor a gás, não muda nada. Um aquecedor a gás passa 15 litros de água por segundo. O que significa isso? Se passam 15 litros de água por segundo, significa que, por minuto, desculpe,
que no intervalo de tempo de 1 minuto, a massa de água que passa, lembrando sempre que 1 litro é 1 quilo, então 15 litros é 15 quilos. Para que a temperatura se eleve, então, para que haja uma variação de temperatura, um aumento na sua temperatura de 25 graus Celsius, a potência útil deve ser quanto? Mais uma vez, essa questão terá que ser feita em 2 etapas. Por quê? Porque a pergunta da questão é a potência. E para eu calcular a potência, eu tenho que primeiro saber a quantidade de calor. Como essa quantidade de calor gerou variação de temperatura, eu sei que essa quantidade de calor é sensível. E a sensível é calculada por MC delta T. Cuidado com uma coisa, aqui está em gramas e aqui está em quilogramas, então eu vou ter que passar para gramas. E como é que se passa para gramas? Multiplicando por 1000. Então, na verdade, aqui é 15.000 gramas. Isso quer dizer que QS será 15.000 vezes o calor específico, que é 1, vezes 25. 15 vezes 25 dá 375. Acrescentando os zeros não utilizados, nós chegamos a 375 calorias. Feito a quantidade de calor, nós vamos para a segunda etapa, calcular a potência. Só que potência é quantidade de calor sobre tempo. E aí, olhando as unidades, eu vejo que eu, mais uma vez, eu preciso fazer transformações. Primeiro, o tempo. Nós sabemos que 1 hora são 60 minutos. Então, 1 minuto é 1/60 da hora. E que 1000 calorias nada mais é que quilocalorias. Portanto, a potência vai ser achada através da resolução dessa operação. 375 dividido por 1/60. Que é a mesma coisa de fazer, manter o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. O inverso de 1/60 é 60. Então, seria multiplicar isso aqui por 60. E vamos achar o valor de 22.500 quilocalorias por hora, que é o que está descrito na letra C de casa. Vamos a mais uma questão. Essa aqui introduziu uma nova linguagem. Que nova linguagem é essa? Introduziu a linguagem gráfica. Significa que algumas informações serão extraídas do gráfico. O gráfico mostra a quantidade de calor recebida por um corpo de 100 gramas. Então, ó, primeira informação no texto é que a massa é 100 gramas e que esse gráfico está me dizendo qual é a quantidade de
calor em função da temperatura. Ele está tentando brincar com as letras. A gente sempre utiliza o T maiúsculo, mas ele está botando o T minúsculo só para tentar confundir. Qual é o calor específico do material? Vamos lá, ó. Olha aqui o gráfico. Se você pegar esse ponto, você vai ver que para ele atingir a temperatura de 75, ele precisou receber 1000 calorias de calor sensível. E ao receber essas 1000 calorias, ele saiu daqui para cá. Então, ele saiu de 25 para 75. Isso é, ele sofreu uma variação na sua temperatura de 50 graus Celsius. Como calor sensível é igual a mc delta T, significa que 1000 é igual a 100 C vezes 50. Então, 1000 é igual a 100 vezes 50, é 1 vezes 5, que é 5, mais os 3 zerinhos esquecidos, não utilizados. Logo, para eu isolar o C, eu teria que passar os 5.000 dividindo. Ó. Então, seria C sozinho, seria 1000 dividido por 5. 1000. Posso simplificar os zeros, porque eu posso dividir o numerador e o denominador por 10 3 vezes. E aí minha conta fica 1 sobre 5, que é 0,2 calorias grama grau Celsius. Portanto, a resposta é a letra A. Ele pode se utilizar desse artifício, meus queridos. Usar a linguagem gráfica para me dar, para fornecer informações. Vamos a mais um exemplo. E mais um exemplo desse. Um laboratório de física, uma atividade de laboratório, aquece o corpo com o objetivo de determinar sua capacidade térmica. Para tanto, utiliza uma fonte térmica de potência, a potência é de 60 calorias por segundo. E constrói o gráfico. Meus queridos, infelizmente, eu vou ficar devendo essa questão. Por quê? Porque, infelizmente, eu esqueci de colocar um gráfico. Eu posso até resolver isso, criar um gráfico aqui, mas aí eu não terei essas alternativas válidas. Certo? Que é o que eu posso fazer aqui. Eu posso chegar aqui e construir um gráfico. Veja que no texto ele está falando que o gráfico mostra a temperatura em função do tempo. Então, ó, é temperatura em graus Celsius em função do tempo. Então, ó,
Vamos esquecer as unidades, esquecer esse gabarito, porque eu vou criar um gráfico aqui agora. O gráfico que eu vou criar vai ser esse. Esse gráfico aqui, ó. Estou criando um gráfico agora, estou dando valores para esse gráfico, certo? E que valores eu vou fornecer? Aqui vai ser 10, aqui vai ser 70, não, 130, aqui vai ser 10, aqui vai ser 50. Então, para esse gráfico que eu criei, o que é que nós temos? Vou pegar aqui, opa, foi mal. Vou pegar aqui. O que é que nós vamos ter? Que no intervalo, pegando os dois pontos inicial e final, você vai ter que nesse intervalo de tempo, que é de 40 segundos, a temperatura foi de 10 para 130. Então, a temperatura aumentou 120 graus Celsius. Portanto, o que é que eu posso fazer aqui? Ele quer saber qual é a capacidade térmica. Vou fazer em duas etapas. Primeiro, eu vou descobrir qual é a quantidade de calor sensível fornecida. Como? Pela potência. Potência é quantidade de calor sobre tempo. Então, 60 é igual à quantidade de calor sobre 40. Fazendo meios extremos, vai ficar Q igual a 60 vezes 40, que será igual a 2.400 calorias. E vem a segunda etapa. Qual a capacidade térmica? É só lembrar que, para calcular a capacidade térmica, é só lembrar que a quantidade de calor sensível pode ser obtida fazendo o produto da capacidade térmica pela variação de temperatura. Então, 2.400 seria igual a C vezes 120. Isso é, C seria 2.400, e como 120 está multiplicando a capacidade térmica, passa a dividindo, que daria 20. Isso é 20 calorias por grau Celsius, que, na minha invenção de última hora, para não perder a questão, para não deixar de fazer a questão, a resposta seria a letra B. Coincidência, viu? Foi realmente uma invenção de última hora. Equivalente água. Na verdade, é o seguinte: em algumas situações, nós vamos comparar um corpo com água. O equivalente em água de um corpo é a massa de água que tem a mesma capacidade térmica do corpo. Ou seja, é a massa de água que, recebendo a mesma quantidade de calor que seria fornecida ao corpo, sofreria a mesma variação de temperatura. Podemos calcular o equivalente água, portanto, certo? Através da mesma expressão da capacidade térmica. E nós vamos utilizar isso em situações práticas, quando a gente vai
utilizar um recipiente chamado de calorímetro, que, por sua vez, é um recipiente utilizado para medir as variações de temperatura e, assim, medir as trocas de calor. Esse recipiente tem como propriedade não permitir a troca de calor do meio externo com o meio interno. Isso é, nem entra calor, nem sai. Nem entra, nem sai. Certo? Não entra e não sai. Às vezes, o calorímetro participa também da troca. Em outras palavras, às vezes, o calorímetro sofre variação de temperatura. E aí é que entra o equivalente água. Dizemos que o calorímetro equivale a uma certa quantidade de água. E para que isso? Porque existe um princípio fundamental na calorimetria que diz o seguinte, ó, num sistema termicamente isolado, quando a gente mistura substâncias de temperaturas diferentes, vai existir uma troca de calor entre elas, até que o equilíbrio se estabeleça, lei zero. Algumas dessas substâncias irão ceder calor, e as outras irão ganhar. O somatório das quantidades de calor recebidas e cedidas sempre vai ser igual a zero. Por quê? Porque a quantidade de energia que uma recebe, por exemplo, mais 100 calorias, vem exatamente da que foi cedido. Então, as substâncias que recebem, a energia recebida vai ser das substâncias que cedem. E sempre a mesma quantidade, já que o sistema é isolado. Isso quer dizer que no meu exemplo, ou qualquer exemplo que eu use, porque eu peguei mais 100 menos 100 por nada, essa soma sempre será igual a zero. Então, em todo o sistema isolado, quando se misturam substâncias, ao atingir o equilíbrio, essas substâncias irão ceder e receber calor, cujo somatório dos calores cedidos e recebidos sempre será igual a zero. E aí vamos para a prática. Um recipiente de capacidade térmica desprezível. O que significa isso? Que é um recipiente ideal. Mistura-se água com ferro. Mistura-se uma massa de 200 gramas de água a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Com uma massa de 500 gramas de ferro a uma temperatura inicial de 140 graus Celsius. Admita que não há troca de calor com o meio, isso é, que é um sistema isolado. Ele pergunta, qual a temperatura de equilíbrio? O que é que eu vou fazer? Pessoal, se eu fosse representar, eu vou representar. Imagine aqui, desculpe que minha mão tremeu.
Se eu fosse representar temperatura, você tem a 140 e a 10 inicialmente. O que é que vai acontecer? A temperatura do ferro vai diminuir. A temperatura do ferro vai diminuir. Já a temperatura da água vai subir. É óbvio que em algum momento o sistema atinge o equilíbrio. Nesse momento, a temperatura fica a mesma. Mas para isso acontecer, é necessário que o ferro forneça uma quantidade de calor, que eu vou chamar de QS1, e a água receba essa quantidade de calor, que eu vou chamar de QS2. Pelo princípio da troca de calor, o somatório é sempre igual a zero quando o sistema for isolado, que é o caso, porque não há troca de calor com o meio, então é um sistema isolado. Isso quer dizer o quê? Eu chamei o ferro de substância 1, a água de substância 2. Então, quem é QS1? É a massa 1, 500, vezes o calor específico do ferro, que é 0,12, vezes a variação temperatura. Lembre-se que variação é a temperatura final, que é o que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial do ferro, que no caso é 140. Mais QS2. QS2 é a quantidade de calor fornecida à água. Seria a massa de água, que é 200, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura sofrida pela água, que é T, menos a temperatura inicial, que é 10. Isso aqui é igual a zero. Vamos fazer essa conta. Mas antes de fazer essa conta, 500 vezes 12 é a mesma coisa de 5 vezes 12, que seria 60. E aí eu teria que fazer a propriedade distributiva, isso é, 60 vezes T dá 60T, menos 60 vezes 140. 6 vezes 14, 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 1, 6 e 2, 8, dá 84, com 2 zerozinhos, 8.400. Mais, mesmo esquema, 200 vezes T dá 200 T. 200 vezes 10 dá 200 vezes 10 dá 2.000. Vamos agora somar o T com o T. Então, 60T, ó, vou fazer aqui de vermelhinho. 60T
mais 200T vai ser igual a 260T. E agora eu vou fazer aqui o azulzinho, ó. Menos 8.400 menos 2.000 dá 10.400. Quando passar negativo, quando passar para o segundo membro, passa positivo. Então, ficaria 10.400. Logo, T seria 10.400 dividido por 260. E essa conta é igual a letra C, 40 graus Celsius. Vamos, então, à nossa próxima questão. Para se determinar o calor específico de um material, então eu quero saber o calor específico. Ele começou com a pergunta. Utiliza-se um calorímetro ideal. O que significa ideal? Que não participa da troca. Com 100 gramas de água. Então, eu tenho aqui, ó, água. Eu tenho uma massa de 100 gramas. Como é água, eu sei que o calor específico é 1 caloria por grau Celsius. E ele diz que a temperatura inicial é 20. Um corpo desse material, de massa, um corpo, vou pegar aqui, ó, corpo, de massa, 200 gramas, de calor específico que eu quero exatamente descobrir, a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius, é misturada a água, é introduzido no calorímetro. Após o equilíbrio se estabelecer, verifica-se que a temperatura final, isso é a temperatura de equilíbrio, é de 50 graus Celsius. Ou seja, a água passou de 20 para 50. A água passou de 20 para 50. E o corpo passou de 100 para 50. Aqui aumentou 30 e aqui diminuiu 50. Então, a variação de temperatura aqui é 30 e a variação de temperatura aqui é 50. Ele pergunta qual a quantidade de calor. Mesmo esquema. A quantidade de calor sensível recebida pela água é igual à quantidade de calor sensível cedida pelo corpo. E o somatório disso é sempre igual a 0. Então, vamos às nossas operações. Quem é QSA? É o QS da água, que seria massa da água, 100, vezes calor específico da água, 1, vezes variação de temperatura sofrida pela água, 30, mais QS do corpo, massa do corpo, 200. Calor específico do corpo é o que eu quero descobrir. Variação de temperatura sofrida pelo corpo, menos
50. Igual a 0. Vamos fazer essa conta. 100 vezes 1 é 100. Vezes 30 dá 3.000. Positivo. Quando passar para o segundo membro, vai como menos 3.000. 200 vezes 50, menos 50 é menos. Menos quanto? 10.000 Czinho. Posso multiplicar por menos 1, então ficaria 10.000 Czinho igual a 3.000. Multiplicando a expressão por menos 1 para ficar positiva. Então, Czinho seria 3.000 dividido por 10.000. Czinho seria igual a 0,3 calorias grama grau Celsius. Portanto, a resposta seria a letra C. Vamos a mais uma questão. Dona Lourdinha, coloque uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica é um calorímetro. O café que acabou de fazer são café. São 350 gramas, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, a uma temperatura inicial de 86 graus Celsius. A garrafa térmica está inicialmente a 20. Então, eu vou colocar aqui, ó. A garrafa está inicialmente a uma temperatura de 20. E o conjunto atinge o equilíbrio a 75 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica da garrafa? Veja, ele está tratando a garrafa como sendo um objeto. Mesmo esquema, princípio da troca. A quantidade de calor trocada pelo café mais a quantidade de calor trocada pela garrafa sempre é igual a 0. Só que aqui vai ser MC delta T. E aí, ó, cuidado, ó. O que foi que aconteceu? De 86 para 75 vai me dar uma variação de temperatura de 11. Veja se não é 11. 6 menos 1, 5. 8 menos 1, 7. Então, na verdade, de menos 11, porque a temperatura baixou. Já aqui, ó, a temperatura subiu de 20 para 75, dá mais 55. Logo, você vai ficar, ó, massa da água, 350. Calor específico do café, 1. Variação de temperatura, menos 11. Mais. E aqui, de vez usar a equação fundamental, que seria essa, a gente vai usar a equação, que também é fundamental, só que para, de vez usar o para matéria,
a gente vai usar para o corpo, isso é, vamos trocar o MCzinho pela capacidade térmica. Então, seria a capacidade térmica da garrafa vezes a variação de temperatura que ele sofreu. Logo, quem é essa capacidade térmica? Esse número é negativo. Quando passar para o outro lado, vai passar positivo. Então, vai ser 350 vezes 11 dividido por 55. Como 55 são 5 vezes 11, eu posso simplificar aqui. Fica 1, fica 5. E aí a minha conta é 350 dividido por 5, que é 70 calorias por grau Celsius. Letra D de dado. E aí, para a gente finalizar, eu vou deixar a 13ª questão para vocês. A resposta está aí, certo? E muito obrigado pela atenção e até a próxima